O que você faz quando Deus diz não? Que a gente quer o sim do Senhor, né? A gente sempre quer a aprovação do Senhor, as bênçãos do Senhor. Mas o que você faz quando Deus diz não? Davi queria construir o templo do Senhor. E ele pediu a Deus. E Deus disse não para ele. Em 1 Crônicas 18, você vai ver que o coração de Davi ardia por construir o templo. E Deus falou que como ele havia derramado sangue, Davi ele era um homem de guerra. Deus falou que dele não seria a construção do templo, mas o seu filho Salomão construiria o templo do Senhor. E sabe qual foi a atitude de Davi? Ao invés dele ficar triste, chateado, porque era uma coisa que ele queria muito e que Deus poderia falar sim, ele é o Todo-Poderoso, e Deus disse não, Davi, você não vai construir, o seu filho vai, mas você não vai construir. A atitude de Davi foi: já que eu não vou construir o templo, então eu vou ajuntar ouro, então eu vou juntar prata, então eu vou juntar madeira, então eu vou juntar tecido, eu vou separar trabalhadores, pedreiros e por aí vai. Tudo o que será necessário para a construção, que eu posso fazer, que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. E aí, em 1 Crônicas 22, ele conversa com Salomão e ele mesmo conta que Deus tinha falado não para ele. E que Deus tinha dito que Salomão construiria. Ele começa o diálogo aqui no versículo 7, 1 Crônicas 22, 7, disse Davi a Salomão, e ele começa a contar a história. Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casas ao meu nome. Casa ao meu nome. Portanto, muito sangue tem derramado na terra na minha presença. Eis que nascerá um filho, que será homem sereno, porque darei descanso de todos os inimigos. E aí ele continua falando para Salomão tudo o que aconteceria. Gente, é demais. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Quando Deus diz não, qual a tua atitude? Quando você ouve o que você não quer, não é do teu jeito, como você procede? Eu já passei por isso. Há uns 20 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, num horário de... Há uns 20 anos, eu falo que eu tenho 15. O Theo fala, como é que você tem 15, mamãe? Tem um filho de 8. Eu falo, porque Deus faz milagres. E tira o sarro. Ele fala, mamãe, você tem 37. Eu falo, eu? Não, eu tenho 15. Você não aumenta a minha idade. Mas voltando, há uns 20 anos atrás, quase, eu trabalhei numa empresa em horário de shopping. E era muito exaustiva, eu já trabalhava há alguns anos. Daí eu não conseguia ir na ceia, eu não conseguia ir no culto, sabe? Às vezes eu saía meia-noite. Eu lembro que em época de Natal, o shopping ficava aberto até meia-noite. A gente saía, ia pro ponto do Canal 2, morava ali em Cubatão, e ficava esperando o ônibus. E muitas vezes eu falava, eu entrava no banheiro, eu chorava, e eu falava, Deus, eu quero sair, Senhor. Aí um dia eu tô no meu quarto, conversando com Deus. E como que eu comecei a oração? Senhor, faz o teu propósito na minha vida, faz o teu querer, Jesus, me usa. Depois Deus, eu não aguento mais, que eu sempre fui muito sincera com Deus. E aí quando eu tava ali conversando com Deus, eu sozinha no meu quarto, Deus falou assim pra mim, como você pede pra eu fazer o meu querer na sua vida se você não para de reclamar? Meu Deus! Quando ele falou isso, a primeira coisa foi, Deus falou comigo! Deus falou comigo! Aquela sensação de... Deus parou o mundo para me responder. E depois tá bom, Deus, já que o Senhor tem um plano, então faz logo. Deus me entende, Deus sabe que eu sou muito sincera com Ele. Eu falo que tudo que eu tô sentindo. Aí tá bom, fui trabalhar e sabia que Deus tinha um propósito ali. Então eu já ia, Senhor, me usa, Senhor, que eu seja
Quantas vezes em horário de almoço eu entrava no banheiro, sentava, tinha um banquinho e ficava ali explicando a Bíblia, explicando a palavra. Vidas foram salvas, casamento restaurado para a glória de Deus. Eu lembro que tinha um menino que a esposa saiu de casa com a filha e ele falava para mim, né? Falava, ai, Elda, eu acho que eu já até contei aqui para vocês, né? Será que ela vai voltar? E eu lembro que eu falava para ele, fica firme, busca o Senhor vai te honrar, tua esposa vai voltar, tua filha vai voltar. E o pessoal falava, vai curtir a vida. E eu falava, fica firme, você vai ver, o Senhor vai fazer na tua vida. Aí eu virava as costas, eu falava, Deus, eu disse que o Senhor ia fazer, então faz, Jesus, por favor. No meu particular com Deus, eu implorava para Deus fazer alguma coisa. Para ele eu passava uma autoridade, uma fé. Você vai ver, Deus vai fazer. Deus é poderoso, busca, clama. Eu tô te ajudando em oração. Pelas costas era Deus. Eu e Deus, o nosso particular. Mas, queridos, Deus fez. Glória a Deus, louvado seja Deus. A esposa voltou, a filhinha, olha que Deus lindo que a gente serve. E eu lembro que tempos depois eu vi no Orkut dele, sim, eu amo a mensagem da cruz. Glória a Deus, glória a Deus. É isso que Deus tem pra gente. O não do Senhor na minha vida não foi só um não, viu? Foi alguns. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Ao longo do caminho, o Senhor foi me dizendo não, porque eu pergunto tudo pra Ele, tudo. Eu falo, Deus, eu só não quero errar. Eu quero seguir a Tua direção, eu quero seguir o que o Senhor tem pra mim. O que o Senhor tem pra mim? E eu vou seguindo a direção do Senhor. E todas as vezes que Ele me disse não, assim como Davi, não foi o primeiro não de Davi. Quando ele engravidou a mulher de Urias, lembra disso? De Urias, que ele olhou ali, ela tomando banho, aí ele se deitou com ela engravidou, aí mandou colocar Urias na frente da guerra ali, Urias morreu, ele se casou com ela como se passando de bom moço, como se fosse, ó, peguei a mulher aqui do meu soldado que morreu, vou cuidar dela, vou cuidar do filho, sendo que na verdade tinha adulterado ali com a mulher, né? Deus sabia de tudo, usou o profeta e falou que aquele filho morreria. Davi fez propósito, clamou ao Senhor para que o Senhor voltasse atrás, para que o Senhor tivesse misericórdia, aquela criança não morresse. E Deus falou, Davi, essa criança vai morrer, ela é fruto do pecado. E ela morreu. E Deus falou, não. E Davi estava sem comer, tão tremenda essa passagem, ele estava sem comer, clamando ao Senhor. Só que era uma sentença do Senhor, Deus já tinha colocado, porque Deus queria que o trono fosse de Salomão e leia a história. E aí, quando a criança morre, os servos de Davi ficam com medo de dar a notícia para Davi, que eles falam assim, Davi tá desse jeito. Quando ele souber que a criança morreu, como é que ele vai ficar? E aí, mesmo assim, eles foram lá dar a notícia. Quando Davi recebe a notícia, ele estava lá naquele saco de cinzas, né? Clamando ao Senhor. Ele vai, ele toma um banho, ele se veste e adora ao Senhor. É aquela pessoa que ela é tão convicta em Deus, tão certa do Deus que ela serve, que ela vai clamar, ela vai pedir, mas ela vai aceitar a decisão de Deus, sabendo que os planos de Deus são perfeitos e muito, 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 muito melhores que os nossos. Esse é o nosso Deus e Davi adorou. Que assim seja a nossa decisão. Que mesmo ao longo do caminho, diante de vários nãos do Senhor, a gente permaneça firme, constantes, sabendo que o Senhor, Ele tem o melhor preparado pra gente. Mesmo que no momento a gente sofra com não seja o que a gente quer, a gente entenda, Deus está cuidando de tudo. Os planos dele são perfeitos. A Bíblia fala que para nos dar o fim que nós desejamos, é isso que Deus tem preparado pra gente. Deus abençoe o seu dia. Os planos dele são perfeitos, maravilhosos. E é isso que você vai viver caminhando com Jesus.